Um copo meio cheio. Foi assim que Leonardo Condé deu entrevista no pós-jogo, em que o Clube do Remo bateu a equipe do Amazonas por 1-0, falando que o torcedor tem que estar junto, tem que ter a visão crítica, tem que cobrar de fato, mas que o time está evoluindo. Eu sou o Danilo Dias, muito obrigado por estar aqui no nosso canal, espero que você fique até o final do vídeo. Vou falar o que eu penso do Clube do Remo e Vasco da Gama na 11ª rodada também. E um detalhe interessante, né? 10 rodadas, 10 treinadores mandaram embora, teremos a 11ª rodada nesse final de semana. Quero acreditar que ninguém vai ser mandado embora. Uma rodada cheia de clássicos, teremos Fluminense e Flamengo, teremos também Internacional e Grêmio, Corinthians e Palmeiras lá em São Paulo. Olha, são vários jogos interessantes aí que pode ter a 11ª rodada, 11 treinadores mandaram embora. Tomara a Deus que não. Mas o Clube do Remo, vamos lá, venceu a equipe do Amazonas, teve N oportunidades, já errou gol feito. Parece que o Clube do Remo nos questão de 5 dias, errou gols assim escancarados, né? Tem que trabalhar mais a finalização? Não sei, não estou lá no dia a dia para poder acompanhar o trabalho do Léo Condé, mas de fato é que Gabriel Tagliari errou um gol muito feito lá na Arena do Grêmio e agora já também errou um também quase assim a rede puxou ele para dentro, né, praticamente. Mas faz parte, só erra quem tá ali dentro. Iago Pikachu fez uma bonita jogada, Poveda continuou o movimento, recebeu e bateu, fazendo 1-0, vitória importante que coloca ainda o Clube do Remo vivíssimo aí nessa chance de classificação. Ele que tem uma derrota por Porto Velho, um empate e agora essa vitória, chega a 4 pontos, vai enfrentar o Águia do Marabá na quarta-feira fora de casa, onde o Águia tem 9 pontos em 3 jogos, 3 vitórias, é a chance de vencer lá em Marabá, chegar a 7 e se aproximar da zona de classificação. Deixando um pouco a Copa Norte de lado, vamos pegar o que disse o Léo Condé no pós-jogo? Ele fala que o time está evoluindo, que o time está crescendo, que o time está melhorando, que o torcedor já vê essa demonstração clara de evolução e eu também consigo notar, mas perdeu para o Santos depois do Bahia, era hora de engatar 2 vitórias. Mas jogar na Baixada Santista contra um Santos de Neymar, onde envolve uma mística muito grande, nunca é fácil. Poucos times vão conseguir ir lá tirar pontos, né? O Santos consegue ainda trazer dificuldades quando joga lá dentro do seu estádio. É onde ele consegue amealhar a maioria dos pontos dentro desse Campeonato Brasileiro. E vai ser assim ao longo da sequência. Só que o Clube do Remo consegue se recuperar muito bem dentro de uma Arena do Grêmio, onde poucos times conseguiram ir lá e empatar com o Grêmio. Para você ter uma ideia, quando o Clube do Remo foi lá, o Grêmio tinha feito 4 jogos dentro de casa, 3 vitórias e um empate. Então é algo assim, opa, todo time que caiu lá, o máximo que conseguiu fazer foi um empate. E o Clube do Remo performou-se muito bem. Primeiro tempo propositivo, incisivo, recuperação no pós-perda de bola, pênalti para bater, chance criada, bola sempre chegando ali no fundo e terminando a jogada. Eu gostei do que vi. Eu lamentei o ponto conseguido, poderia conseguir 3, pelo empenho, pelo jeito que eles se propuseram a enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre. E já Léo Condé olhou pelo outro lado, colecionamos um ponto que vai ser importante. É sempre bom somar, mas poderia sim de fato vencer. E eu penso que o Clube do Remo está tendo um pouco de má sorte, digamos, no campeonato. Toma um gol no último minuto contra o Galo lá na Arena MRV. Vai lá visitar o Grêmio, consegue fazer um jogo muito bom e sai só com um ponto. Nesses 2 jogos aí dava perfeitamente para ter mais 4 pontos. 2 lá em Minas e 2 lá em Porto Alegre, lá em Grêmio. Lá em Porto Alegre, certeza que dava. Não estou falando aqui para agradar torcedor A, B, C, não. E é fato, vocês também devem comungar da mesma opinião. Falta de sorte, falta de malandragem. Teve uma bola lá contra o Atlético Mineiro mesmo, um contra-ataque do Clube do Remo, me lembro bem, pelo setor esquerdo. Se eu não me engano era o Nico Ferreira ou o Diego Hernandes. Pelo esquerdo, vai cruzar a bola, cruza na mão do goleiro Everson do Galo, ele já aciona o contra-ataque e passa um pouquinho a jogada do terceiro gol. É hora de ficar com a bola, acabou, fecha a loja, não tem mais jogo. Não é hora de procurar o 4º gol não, você já está ganhando do Galo lá na arena dele, por 3-2, acabando o jogo você vai querer cruzar a bola na área, segura, sabe? Segura ali no cantinho, cava a falta, catimba, ganha um lateral, ganha 30, 40 segundos, esfria o jogo, esfria aquele ímpeto ali, mas enfim, falta essa ratice ainda, digamos assim, de Série A de fato, né? De saber que em alguns terrenos um ponto às vezes é valioso e saber que aquela vitória ali ela poderia perfeitamente vir, escapou, como escapou lá do Grêmio. E ele fala mais, né? Léo Condé, ele fala também sobre os jogadores que estão performando na Copa Verde e estão assim, ou na Copa Norte, perdão, estão performando lá, não serem considerados time 2, time B, alternativo. O que ele diz bem claro é que diferente do que foi com o Osório, que tinha isso bem definido, os jogadores e o grupo de Série A e um outro grupo que estava ali à disposição. Até fiz um material de lista de 10 jogadores que eu poderia encaixar em times de Série B, mas tinha isso mais claro do que com o Léo Condé. Léo Condé deixou claro, e quem está treinando está à disposição de servir o Clube do Remo, independente do tempo de contrato, eu vou utilizar. Nós temos agora a volta de Diego Hernandes,
que voltou, é um bom jogador, tem identificação com a torcida, precisa voltar à carga física mais forte para entrar no ritmo competitivo da exigência que é a Série A, vai conseguir isso. O Panagiotis também, ele precisa se condicionar melhor e certamente com ele em condições, ele pode agregar valor no meio campo do Clube do Remo. São jogadores que podem performar melhor e ele traz isso muito. O Léo Condé foi inteligente na sua entrevista. Ele deixa claro que esses jogadores que estão sendo menos utilizados não estão separados de um grupo principal. Eles precisam performar melhor para ter oportunidade e estar inseridos no grupo principal. E vão estar. Para ele não tem grupo principal e nem grupo B. Para ele é todo um grupo só e ele já deixou isso claro. Isso é muito bom. Eu, como ex-atleta, eu não gostava de ser considerado do grupo B. O grupo A vai treinar e vai jogar, o grupo B vai não sei o quê. Não. E ele engloba todo mundo e faz isso bem. O Clube do Remo tem um elenco muito forte, tem um elenco muito vasto, é amplo, são muitos jogadores, mas ele quer trabalhar num todo e quem estiver treinando bem, buscando onde a resposta que o campo vai dar durante a semana de treino vai estar disponível. E lembrando um detalhe que esse elenco formado atualmente do Clube do Remo, 70% dos jogadores chegaram na recente janela, de janeiro para cá, de janeiro até abril. Então, buscar esse entrosamento ideal nunca é fácil. Lembrando que o Clube do Remo trouxe um treinador, uma aposta para mim, como foi o Osório, que chegou aí mudando de jogador o tempo inteiro, é mais do que ele fazia lá no Atlético Nacional. Então, assim, foi uma bagunça, não conseguiu o entrosamento ideal, de fato. E agora com o Léo Condé ele está conseguindo. E ele faz questão de falar isso para o torcedor. Tem a visão crítica, tem a visão de torcedor, mas também consiga avaliar que nós estamos num copo meio cheio. Estamos conseguindo competir de igual para igual com times que têm um poderio financeiro maior, que já estão na Série A há muito mais tempo que nós. Então, ele está tendo essa evolução. E dentro do Mangueirão, não pode facilitar. É o Vasco agora, o Bahia caiu lá invicto, perdeu. O Vasco vem agora. Para mim, esse jogo do Vasco chama muita atenção. É um jogo chave para o Clube do Remo ganhar, buscar sair dessa zona de rebaixamento, começar a respirar, ter performance melhor. Depois vem o Águia de Marabá pela Copa Norte, sabe? Depois já vem um jogo fora. Então é hora dele começar a olhar assim, ufa, eu consigo performar bem. Eu venho do bom jogo contra o Grêmio, eu vou vencer o Vasco. Aquela aura da chegada do Renato Gaúcho, aquele discurso diferente, aquele churrasco, aquela boleiragem, já passou. Nos primeiros 4 jogos empatou com o Cruzeiro fora e venceu os outros 3. Então, assim, eram 12 pontos disputados, 10 conseguidos. A aura, o Renato Gaúcho chegou, movimentou, mudou o vestiário, trouxe ali o ego de uns, deu faixa de capitão para outro, recuperou a energia de um, injetou confiança em outros, mas nos últimos 3 jogos o time do Vasco não vem bem. Ele empata com o Curitiba lá no Couto, ele perde para o Botafogo dentro do São Januário, a torcida gritando que dentro do Caldeirão é obrigação vencer, já começa a ter uma pressão ali externa sobre o trabalho do Renato, vai visitar um time fora de casa pela Sul-Americana, Barraca, se eu não me engano, e empata em 0-0, em alguns momentos do jogo sofrendo mesmo, de fato. O Vasco sofreu em vários momentos do jogo lá. Fora de casa, Danilo, beleza, mas você vê que a aura do Renato já pode estar diminuindo, aquele ímpeto, aquela empolgação dos jogadores em mostrar para o professor Renato que podem ser titulares no time principal já começa a diminuir e é a hora ideal de enfrentar o Vasco. Nos últimos 3 jogos, incluindo um da Sul-Americana, o time não venceu, o time fez poucos gols, fez gol contra o Botafogo, fez gol contra o Vasco, contra o Curitiba, mas também não fez lá fora de casa e, pelo contrário, sofreu em vários momentos do jogo. Eu vejo que o Vasco da Gama será o momento certo de engatar aí a 4º jogo que ele não consegue vencer, o 4º jogo agora que o Clube do Remo consegue batê-lo e aí já diminui, já passa essa pressão para o lado de lá, é hora de refletir o que foi lá na Arena do Grêmio, dentro do estádio Mangueirão, voltar a casa onde venceu o Bahia, voltar a reviver aqueles bons momentos. Não conta com o Pikachu, mas tem Jajá, tem Gabriel Taliari, tem Gabriel Poveda que fez o gol, tá com confiança, tem outros jogadores que podem ajudar ali. É um elenco vasto, deixa ele nas mãos do Léo Condé, fazendo a última sessão de treino, pensando como pode armar uma estratégia ideal para vencer o Vasco da Gama, que eu não tenho dúvidas, eu estou cravando aqui que para mim o Clube do Remo é favorito a vencer esse jogo e eu estarei imbuído na torcida e você pode ter certeza que no pós-jogo eu estarei aqui para analisar todo o contexto do jogo, trazer dados, estatística do que eu vi e comemorarmos juntos mais uma vitória do Remo dentro do Brasileirão da Série A e quem sabe sair da zona de rebaixamento e também ali dentro do estádio Mangueirão, aquela mística, aquela áurea positiva do torcedor remista empurrando o time do Vasco. Lembrando que o Vasco só venceu lá em 2016, depois o Remo 2020 ou 21, se eu não me engano, venceu por 2-1, é hora de voltar a reviver esse bom momento. Tenho certeza que vamos estar felizes aqui fazendo um material, um conteúdo para vocês comemorando a vitória. Fiquem com Deus, forte abraço, espero que vocês tenham curtido mais um material. Fiz questão de vir aqui trazer o que Léo Condé disse no pós-jogo, trazer também uma visão do que eu penso contra o Vasco, que para mim é favorito e nós vamos vencer, para que você receba com carinho esse vídeo aí. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo.